O despertador tocou antes do amanhecer, no pequeno apartamento de Marina Santos, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela abriu os olhos e ficou encarando o teto por um instante, desejando poder continuar debaixo do cobertor. Foi então que ouviu a mãe tossindo no quarto ao lado e se lembrou por que dormir mais um pouco era um luxo que ela não podia se dar. Aos 36 anos, Marina criava sozinha a filha de 10 anos, Bianca, enquanto cuidava da mãe, Célia, de 75. O diabetes e a pressão alta de Célia haviam piorado no último ano, e os remédios comiam uma fatia dolorosa do salário de Marina. Já vai? Bianca perguntou, ainda sonolenta. Volto hoje à noite. Ajuda a vovó se ela precisar de alguma coisa. Marina beijou a filha, vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza e saiu. Chegar ao centro do Rio exigia um ônibus, o metrô e uma longa caminhada. Marina aproveitava o trajeto para praticar inglês e noções básicas de administração no celular. Havia terminado o ensino médio, mas nunca cursara a faculdade. Ainda assim, acreditava que devia existir algo além de limpar escritórios pelo resto da vida. A torre onde trabalhava pertencia, em parte, à Rocha Construções, uma das maiores construtoras do estado. Marina limpava os andares executivos, onde as pessoas passavam apressadas, sem nunca aprender seu nome. Naquela terça-feira de manhã, o clima era diferente. Vários advogados se reuniam do lado de fora de uma sala de reuniões. Pela porta entreaberta, Marina ouviu vozes exaltadas. O prazo é real, Rafael. Seu avô te deu 4 meses. A porta se abriu. Rafael Rocha saiu. Marina sabia quem ele era. Todo mundo sabia. Tinha 46 anos. Era rico, solteiro e assunto constante em matérias de negócios e colunas sociais. Mas o homem parado à sua frente não parecia poderoso. Parecia encurralado. 4 meses. Ele resmungou. Onde eu vou arranjar uma esposa em 4 meses? Marina baixou os olhos e continuou limpando uma mesa. Foi então que Rafael parou. Você. Ela se virou. Qual é o seu nome? Marina, senhor. Há quanto tempo trabalha aqui? Quase 2 anos. Ele a observou. É casada? Marina franziu a testa. Não, sou mãe solteira. Algo mudou na expressão dele. Eu preciso de uma esposa, ele disse. Você se casaria comigo? Marina quase deixou o pano cair. Como é? Eu sei o quanto isso soa insano. Então talvez você não devesse ter dito. Pela primeira vez, Rafael quase sorriu. Pediu alguns minutos para explicar. Contra seu próprio bom senso, Marina o seguiu até uma sala de reuniões vazia. O avô dele havia deixado o controle da Rocha Construções em suas mãos, com uma condição incomum. Antes do próximo aniversário de Rafael, ele precisava se casar e permanecer casado por pelo menos 3 anos. Caso contrário, o controle passaria para o primo, Maurício. Meu avô achava que o casamento me forçaria a entender responsabilidade além de mim mesmo, Rafael disse. E você esperou até 4 meses antes do prazo. Eu achava a cláusula ridícula. Marina cruzou os braços. Por que não se casa com uma das mulheres com quem sai? O rosto dele escureceu. Uma ex-namorada havia vendido informações privadas sobre ele. Outra gravara conversas em segredo para pressioná-lo. Uma terceira estivera se encontrando com Maurício enquanto namorava Rafael. Então decidiu que uma faxineira seria mais segura? Rafael se encolheu. Isso saiu errado. Saiu mesmo. Quer dizer, você não tem motivo nenhum para fingir que se importa comigo. Limpar seus andares não me faz burra, senhor Rocha. Eu sei exatamente quem você é. Rafael pareceu constrangido. Você tem razão. Desculpe. Então ele fez a proposta. Pagaria a Marina 2.600.000 reais por um casamento de 3 anos. 650 mil seriam pagos logo após o casamento, e o restante ao fim do prazo. Poderiam manter vidas privadas separadas, aparecendo juntos apenas quando necessário. Marina o encarou. 2.600.000 reais. Era o bastante para garantir a educação de Bianca, pagar os remédios de Célia e dar a Marina a chance de estudar. Então Rafael mencionou que o setor de recursos humanos já havia confirmado que ela tinha uma filha e uma mãe doente. Marina se levantou na hora.
Você investigou minha vida enquanto conversávamos? Pedi informações básicas. Precisava saber se isso funcionaria. Você não sabe nada sobre mim. Não sei, Rafael admitiu, mas gostaria da chance de saber. Ela já estava na porta. Preciso de 4 dias. Rafael assentiu. 4 dias. No metrô, voltando para casa, Marina não conseguia pensar em outra coisa. Naquela noite, Célia confessou que havia pulado um remédio porque ainda não tinham dinheiro para repor. Bianca comia macarrão instantâneo na mesa da cozinha, contando animada sobre um projeto de arte na escola. Marina observava as duas e sentia a proposta impossível, pesando contra tudo o que temia e tudo o que amava. 2.600.000 reais podiam mudar a vida delas, mas ela se perguntava o que aquilo custaria, algo que nenhum contrato conseguiria medir. Marina só contou para Juliana, sua melhor amiga desde o colégio. Você está pensando em se casar com um homem que mal conhece? Juliana perguntou pelo telefone. Por 3 anos. Isso não deixa a frase menos absurda. Marina quase riu, mas estava cansada demais. Explicou o contrato, a herança, o dinheiro. Juliana ficou em silêncio. Entendo por que você está tentada. E também te conheço. Você não toma decisões só porque tem dinheiro na mesa. Minha mãe precisa de tratamento. Bianca merece oportunidades. E você merece saber no que está se metendo. No dia seguinte, no trabalho, Marina evitou Rafael. Na tarde seguinte, porém, os dois se encontraram perto dos elevadores. Já decidiu? Ele perguntou. Ainda não. Ele sugeriu jantar. Marina recusou. Não vou a um lugar onde uma refeição custa mais do que gasto em compras no mês. Rafael pareceu surpreso. Você que escolhe então. Encontraram-se depois do expediente num café simples, perto de uma estação de metrô. Rafael chegou de jeans e uma camisa branca comum, embora nada nele parecesse comum entre os passageiros bebendo café em copos de papel. Marina já havia investigado sua vida através de Juliana, que uma vez trabalhara para uma empreiteira terceirizada da Rocha Construções. Você tem fama de pagar seus fornecedores com justiça, Marina disse. Que alívio saber que foi isso que ela te contou. Ela também te falou sobre a Patrícia. Rafael suspirou. Patrícia Pires, filha de um construtor concorrente, havia repassado informações comerciais confidenciais ao próprio pai enquanto namorava Rafael. Foi esse relacionamento que finalmente me ensinou que desconfiança pode virar hábito, Rafael disse. Marina entendeu a frase melhor do que gostaria. Me mostra o contrato. Rafael apresentou uma minuta preliminar. A linguagem era complicada, mas as partes importantes eram claras. Um casamento legalmente válido, 3 anos, confidencialidade, nenhum envolvimento romântico com outras pessoas durante o período, aparições públicas quando necessário, 650.000 reais logo após a cerimônia e 1.950.000 ao fim do acordo. E a Bianca? Você decide o que é melhor para ela. Ela é observadora. Não posso simplesmente dizer que me casei do nada com um estranho e esperar que ela não pergunte nada. Então eu deveria conhecê-la. Marina o olhou com cuidado. E minha mãe? Ela também. Por que eu, Rafael? Ele pensou antes de responder. Porque quando fiz aquela proposta ridícula, você pareceu ofendida antes de parecer interessada. A maioria das pessoas ao meu redor calcula o que pode ganhar antes de falar. Você me disse que eu estava sendo grosseiro. Isso não é lá a grande qualificação para um casamento. É mais honestidade do que encontrei em anos. Marina pediu mais um dia. Talvez continuasse hesitando se Célia não tivesse passado mal naquela mesma noite. A pressão dela subiu perigosamente e Marina chamou uma ambulância. No hospital, esperaram horas sob luzes fluorescentes fortes, enquanto Bianca dormia encostada no ombro da mãe. O médico foi gentil, mas parecia exausto. Célia precisava de medicação constante e acompanhamento regular com um especialista. Marina já sabia o que aquilo significava. Mais consultas, mais contas, mais escolhas entre remédio, aluguel, luz e comida. No ônibus de volta para casa, Bianca perguntou: por que a gente não compra logo o remédio melhor para a vovó? Marina olhou pela janela para que a filha não visse seu rosto.
Às vezes, os adultos precisam de um tempo para resolver as coisas. Naquela tarde, ligou para Rafael. Venha ao meu apartamento amanhã. Isso significa que você aceita? Significa que quer que conheça minha família antes de eu decidir. Ele chegou com flores para Célia e um kit de arte para Bianca. O apartamento tinha móveis gastos, manchas de umidade perto de uma janela e mal cabia as 3 mulheres. Marina esperava vê-lo desconfortável. Em vez disso, Rafael sentou no chão enquanto Bianca mostrava seus desenhos. Ajudou Marina a preparar sanduíches. Escutou Célia falar sobre o Rio de décadas atrás. Não checou o celular a cada minuto. Não agiu como se a pobreza fosse contagiosa. Antes de sair, Bianca lhe entregou um desenho. Havia uma casa, um jardim, Marina, Bianca e um homem alto de mãos dadas com elas. Essas somos nós, Bianca explicou. Rafael olhou o desenho por mais tempo do que o necessário. Posso ficar com isso? Bianca assentiu, orgulhosa. Na porta, Rafael perguntou baixinho pela decisão de Marina. Eu topo, ela disse, mas tenho condições. Metade do dinheiro ficaria protegida para o futuro de Bianca. Se o acordo começasse a prejudicar a filha emocionalmente, Marina poderia sair. Rafael não a transformaria numa esposa polida de sociedade. E antes do casamento, ela queria conhecer a família dele. Rafael aceitou todas as condições, então estendeu a mão. Sócios? Marina apertou a mão dele. Sócios. Nenhum dos dois imaginava ainda o quanto seria difícil lembrar dessa palavra. Rafael marcou um encontro entre Marina e Henrique Farias, advogado da família na casa dos 60 anos, que explicou pacientemente cada cláusula antes de deixá-la assinar qualquer coisa. Marina fez tantas perguntas que Henrique acabou sorrindo. O Sr. Rocha escolheu alguém que lê antes de assinar. Isso já a coloca à frente de muitos executivos que conheço. A cerimônia civil foi marcada para 4 semanas depois. Enquanto isso, Marina foi entendendo por que Rafael se importava tanto em manter a Rocha Construções longe de Maurício. Não é só herança, Rafael contou. Milhares de pessoas dependem dessa empresa. Meu avô a construiu do quase nada. Maurício trata negócios como cassino. Se ele assumir o controle, quem vai pagar pelos erros dele são os funcionários. Foi a primeira vez que Marina o ouviu falar da empresa sem mencionar dinheiro. Responsabilidade importava para ele. Poucos dias antes do casamento, Bianca desenvolveu uma infecção viral grave. Marina passou a noite ao lado da cama dela no hospital. Rafael chegou na manhã seguinte com o Dr. Roberto Ramos, pediatra respeitado. Você não precisava fazer isso, Marina disse. Em poucos dias, ela será oficialmente minha enteada. Isso é um contrato. Não significa que ela vira uma cláusula dele. Roberto examinou Bianca e ajustou o tratamento. Na noite seguinte, a febre já havia caído. Algo mudou dentro de Marina. Rafael poderia simplesmente ter pago e cumprido o combinado. Em vez disso, lembrava-se das consultas de Célia. Checava Bianca. Resolvia problemas em silêncio, sem usá-los para exigir gratidão. A manhã do casamento amanheceu fria e nublada. Marina usava um vestido azul marinho simples que comprara com o próprio dinheiro. Bianca pulava pelo apartamento, perguntando se Rafael finalmente iria morar com elas. Ainda não, mas casais moram juntos. Às vezes, os adultos fazem as coisas de um jeito diferente. Bianca franziu a testa. Isso parece coisa que adulto fala quando não tem uma boa resposta. Célia riu do outro lado do cômodo. No cartório, Rafael esperava ao lado da secretária de longa data, Clarice Melo, e de Henrique. Juliana ficava perto de Marina, enquanto Célia e Bianca se sentavam por perto. Rafael olhou para Marina e esqueceu o que ia dizer. Você está linda. Você está aceitável. Ele riu e o nervosismo dela diminuiu. A cerimônia foi breve. Haviam combinado tudo, inclusive um beijo inofensivo no rosto depois. Mas quando o escrivão os declarou casados, Rafael se inclinou e Marina virou o rosto no momento errado. Os lábios dos dois se encontraram. O beijo foi breve, suave e completamente não planejado. Os dois se afastaram, surpresos. Bianca aplaudiu. Agora sim vocês estão casados de verdade. Todos riram,
menos Marina, que ainda sentia o calor daquele instante. No almoço depois, Rafael tratava Bianca como se ter uma criança interrompendo toda a conversa de adulto fosse a coisa mais natural do mundo. Mais tarde, enquanto ele dirigia de volta, Bianca adormeceu encostada em Célia. Foi um bom dia, Rafael disse. Marina assentiu. Sobre o beijo. Acidente. Rafael disse rápido. Certo. A não ser que tenha incomodado você. Não incomodou. Os olhares dos dois se cruzaram. Nenhum acrescentou mais nada. Nas semanas seguintes, Marina deixou o emprego de limpeza. Rafael a incentivou a estudar em vez de simplesmente viver do pagamento do contrato. Você passou anos sobrevivendo, ele disse. Use esse tempo para descobrir do que é capaz quando sobreviver não toma toda a sua energia. Bianca mudou para uma escola melhor. Célia começou a se consultar regularmente com especialistas e melhorou aos poucos. Rafael passava a visitá-las várias noites por semana. No início, sempre tinha desculpas, papéis para assinar, uma novidade sobre o médico de Célia, algo para Bianca. Com o tempo, parou de fingir que precisava de motivos. Então a mãe dele voltou de viagem. Minha mãe quer te conhecer, Rafael disse. O estômago de Marina se apertou. Helena Rocha morava numa casa elegante e antiga no Jardim Botânico. Estava na casa dos 60 anos, graciosa sem ser fria e observadora o suficiente para fazer Marina se sentir transparente. Durante o almoço, Helena perguntou como Marina e Rafael haviam se conhecido. No trabalho, Marina respondeu com cuidado. Que maravilhosamente inesperado. Marina e Rafael trocaram um olhar. Mais tarde, Helena mostrou fotos de família a Marina, enquanto Rafael brincava com Bianca lá fora. Meu filho ficou solitário depois que o pai morreu, Helena disse. Aprendeu a trabalhar em vez de sentir. Marina observou uma foto de um Rafael bem mais jovem. Ele parecia forte. Ele é. Pessoas fortes também podem ser solitárias. Então Helena tocou a mão de Marina. Não o via tão tranquilo há anos. A culpa apertou o peito de Marina. Se Helena soubesse a verdade, talvez não estivesse sorrindo. Tenho medo de não pertencer ao mundo dele, Marina admitiu. Helena balançou a cabeça. Casamento não é sobre se tornar digna do mundo de alguém. É sobre criar um mundo onde as duas pessoas possam continuar sendo elas mesmas. Antes de Marina ir embora, Helena a abraçou. Cuide do meu menino. No caminho de volta, Bianca logo pegou no sono. Sua mãe gostou de mim, Marina disse. Ela te ama. Você fala isso com muita certeza. Ela já perguntou, quando vamos procurar uma casa com quintal para a Bianca? Marina riu. Então Rafael ficou sério. Você é bem-vinda na minha família, Marina. Ela virou o rosto para a janela. O problema já não era mais convencer todo mundo de que o casamento era real. O problema era que ela mesma estava começando a se convencer. Cerca de um mês depois do casamento, Rafael ligou de manhã cedo. Preciso da minha esposa hoje à noite. Marina quase deixou o café cair. Você deveria escolher melhor as palavras. Ele riu. Tenho um jantar importante com investidores. Eles esperam que a gente vá junto. Marina ficou imediatamente ansiosa. Eu não entendo nada de jantar de negócios. Você sabe conversar com as pessoas. Eu sei limpar salas de reunião depois de jantares de negócios. Só seja você mesma. Naquela noite, Juliana ajudou Marina a escolher um vestido preto simples. E se eu envergonhar ele? Juliana se virou para ela. Você criou uma filha sozinha, cuidou da sua mãe, trabalhou antes do amanhecer durante anos. Para de achar que rico automaticamente tem mais valor só porque a mesa deles tem garfo caro. O jantar aconteceu num restaurante elegante com vista para o centro do Rio. Rafael apresentou Marina a Teodoro Tavares e a vários membros do grupo de investidores. A conversa girava em torno de um grande empreendimento habitacional de renda mista. No começo, Marina apenas escutava. Então Teodoro comentou que projetos de habitação popular costumavam ter dificuldade em criar comunidades duradouras. Marina hesitou antes de falar. Posso perguntar uma coisa? A mesa ficou em silêncio. Claro, Teodoro disse. O planejamento de vocês inclui creche? Um dos arquitetos respondeu que haveria espaço recreativo.
Não estou falando de parquinho. Estou falando de creche de verdade. Um lugar seguro onde um pai ou uma mãe que trabalha no turno da manhã possa deixar o filho. Talvez também salas para reforço escolar e capacitação profissional. Teodoro se inclinou para a frente. Por que essas coisas, especificamente? Porque quando o aluguel é baixo, mas transporte, creche e trabalho ficam longe uns dos outros, a moradia continua não sendo realmente acessível. As famílias acabam gastando a economia em outra coisa. Rafael a encarou. Marina continuou, ganhando confiança aos poucos. Falou sobre trajetos longos, acesso a mercado, parentes idosos que não conseguiam subir escadas com facilidade, mães equilibrando horários imprevisíveis e crianças fazendo lição de casa em cômodos apertados. Não eram teorias que ela havia estudado, eram coisas que ela havia vivido. Na sobremesa, Teodoro já fazia perguntas diretamente a Marina. No fim da noite, ele se virou para Rafael. Sua esposa tem uma perspectiva que a equipe de planejamento de vocês precisa ouvir. No carro, Rafael mal conseguia conter a empolgação. Ele quer você como consultora comunitária. Eu não sou qualificada. Você acabou de mudar o rumo de um projeto multimilionário durante um jantar. Eu não tenho diploma. Você tem um conhecimento que eles não têm. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael não destravou as portas imediatamente. Posso te contar uma coisa? Ela esperou. Fiquei orgulhoso de te apresentar hoje. Marina sorriu, nervosa. Você tem que dizer isso mesmo. Sou sua esposa. Não. Fiquei orgulhoso porque você foi a pessoa mais genuína daquela mesa. A expressão dele ficou séria. Marina, você já se perguntou se algo real pode estar crescendo dentro desse acordo ridículo? O coração dela acelerou. Ela já havia se perguntado isso quase todos os dias. Antes que pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Clarice avisava sobre uma emergência num canteiro de obras. Rafael se desculpou e saiu dirigindo. Na manhã seguinte, ele apareceu no apartamento de Marina antes mesmo de ela terminar de se vestir. Precisamos conversar sobre o que eu disse. A esperança de Marina cresceu apesar de todos os avisos que ela havia dado a si mesma. Rafael parecia sem jeito. Eu me empolguei. Não deveria ter complicado nosso acordo. A esperança dela desabou. Ah, não quero que você se sinta pressionada. Claro, Marina, você está certa. É negócio. Ela sorriu com educação suficiente para fazê-lo se arrepender de cada palavra. Nos dias seguintes, Rafael manteve distância. Marina aceitou a proposta de consultoria de Teodoro. O trabalho lhe trouxe uma confiança que ela nunca havia experimentado. Engenheiros e planejadores a escutavam quando ela falava. Começou a estudar desenvolvimento comunitário à noite. Então, depois de uma reunião certa tarde, ouviu gritos vindo do escritório de Rafael. Maurício estava lá dentro. Você se casou com uma faxineira que mal conhecia, Maurício disse. Espera que eu acredite que isso não tem nada a ver com o testamento do vovô? Marina é minha esposa. É uma oportunidade paga. Marina congelou do lado de fora da porta entreaberta. Maurício riu. Vou provar que o casamento é falso. No momento em que eu provar, o controle passa a ser meu. A voz de Rafael permaneceu fria. Pode tentar. Então admita. Isso tudo é uma transação. Um silêncio se seguiu. Depois Rafael disse: o que importa é que as exigências foram cumpridas. Marina se afastou antes de ouvir mais alguma coisa. Os insultos de Maurício doeram. A resposta de Rafael doeu mais. Naquela noite, Rafael a encontrou na porta do apartamento. Você anda evitando minhas ligações. Ouvi você e o Maurício. O rosto dele mudou. Marina, você não ouviu tudo. Ouviu o suficiente. Não. Você se desculpou por sugerir que a gente pudesse ser real. Aí hoje, quando seu primo me chamou de transação, você defendeu o acordo, não a mim. Não foi isso que aconteceu. Então me conta o que aconteceu. Rafael abriu a boca. Nada saiu. Marina sentiu as lágrimas se formando. Por um instante idiota, eu achei que talvez você sentisse o que eu estava começando a sentir. Os olhos dele se arregalaram. Ela deu um passo para trás. Mas você estava certo da primeira vez. Isso é negócio. Ela entrou no prédio antes que ele pudesse detê-la. Rafael ficou na calçada,
entendendo finalmente que havia protegido tanto sua herança que talvez tivesse estragado algo que valia muito mais. 2 semanas dolorosas se seguiram. Rafael ligava quase todo dia, mas Marina mantinha as conversas formais. Bianca percebeu logo. Por que o Rafael não vem mais? Ele está ocupado, mas ele é seu marido. As crianças, Marina descobriu, tinham um talento exaustivo para identificar contradições que os adultos preferiam ignorar. Então Bianca adoeceu de novo. No 3º dia, Marina estava exausta e preocupada. Quando a campainha tocou, encontrou Rafael parado ao lado do Dr. Roberto Ramos. Soube que a Bianca teve febre. Você não precisava vir. Precisava, sim. Marina queria continuar brava, mas se afastou da porta para deixá-lo entrar. Roberto examinou Bianca, receitou o remédio e foi embora. Rafael ficou. Marina, por favor, escute o que realmente aconteceu com o Maurício. Ela cruzou os braços. Ele estava tentando me fazer admitir que nosso casamento era fraudulento. Qualquer coisa que eu dissesse podia ser usada legalmente contra nós. Então você chamou de exigência de negócio. Começou assim. As palavras doeram, mesmo Marina sabendo que eram verdade. Rafael deu um passo à frente. Mas o que eu sinto agora não começou assim. Ela o encarou. Eu amo a Bianca. Me importo com a Célia. Sinto falta de ficar sentado na sua cozinha enquanto você reclama que eu coloco a louça errado na máquina. Sinto falta da Bianca me mostrando desenhos que eu não entendo. Sinto falta de você discutindo comigo. Marina, eu me apaixonei por você. Marina balançou a cabeça. Como algum de nós pode confiar em sentimentos que nasceram de uma mentira? Porque eles estão aqui, quer eu quisesse ou não. Talvez você esteja confundindo gratidão com amor. Talvez você só goste de ter uma família por perto. Ele pareceu magoado. Eu sei a diferença. Eu não sei. Bianca apareceu no corredor, enrolada num cobertor. Por que vocês estão brigando? Não estamos, Marina disse. Vocês estão usando a voz de briga. Rafael se ajoelhou perto dela. Como você está se sentindo? Melhor, porque você veio. Ela segurou a mão dele. Você leu uma história para mim? Rafael olhou para Marina. Depois de um momento, ela assentiu. Enquanto ele lia ao lado da cama de Bianca, Célia se juntou a Marina na cozinha. Você está com medo, Célia disse. Tenho meus motivos. Claro que tem. E se eu confiar nele e perder tudo? Célia olhou em direção ao quarto de Bianca. Você passou anos supondo que o medo te protege. Às vezes protege mesmo. Às vezes, só garante que nada de novo chegue perto o suficiente para importar. Marina baixou os olhos. Quando Rafael saiu do quarto, Bianca já dormia. Ele a encontrou na varanda. Eu sei que palavras não bastam, ele disse. Não bastam. Então deixa eu provar. Como? Rafael respirou fundo. Vou cancelar o contrato. Marina se virou bruscamente. O quê? Você fica com tudo que já foi pago. O Henrique vai te liberar de qualquer obrigação. E sua herança? Perco o controle da empresa. Isso é loucura. Assim como pedir você em casamento num corredor. Isso não tem graça, Rafael. Você pode perder dezenas de milhões e uma empresa que seu avô passou a vida construindo. Posso ganhar dinheiro de novo? Você disse que milhares de funcionários dependem de você. Eu sei. Então por que arriscaria isso tudo? Por causa de 2 pessoas. Como assim? Porque preciso que você entenda que te manter comigo não tem nada a ver com o testamento. Marina o encarou. Rafael continuou. Se o contrato desaparecer, não existe pagamento esperando por você e não existe herança esperando por mim. Se eu continuar vindo aqui amanhã, e no dia seguinte, e no outro depois, talvez você finalmente acredite que eu venho porque te amo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não precisa destruir seu futuro para provar isso para mim. Não estou destruindo. Estou escolhendo o que importa. E se eu ainda assim disser não, então eu respeito. Ele encostou os lábios de leve na testa dela. Mas nunca vou me arrepender de ter te conhecido. Rafael foi embora. Por 4 dias, Marina mal conseguiu dormir. Para Juliana, a resposta parecia óbvia. Ele está disposto a perder a empresa por você.
Isso não torna a decisão responsável. Não, mas torna difícil dizer que os sentimentos dele são convenientes. Então Helena apareceu sem avisar. Rafael havia contado tudo a ela. Marina quis desaparecer no chão. Em vez disso, Helena fez apenas uma pergunta. Você ama meu filho? Marina já não conseguia mais esconder. Sim. Então do que você tem medo? De que um dia ele perceba que amava a ideia de uma família, não a mim. Helena sorriu com tristeza. Conheço Rafael desde o dia em que ele nasceu. Nunca ouvi abrir mão de controle por ninguém. Ontem ele me disse que preferia reconstruir a carreira do zero a manter uma fortuna perdendo você. A firmeza de Marina finalmente se quebrou. Helena apertou a mão dela. O amor não chega com prova carimbada. No fim, toda pessoa que ama precisa decidir se a incerteza é motivo para fugir ou motivo para ter coragem. Depois que Helena foi embora, Marina pegou os papéis de cancelamento que Rafael havia enviado. Ainda os observava quando Clarice ligou. O Rafael assinou tudo ontem. Marina se levantou. O quê? Ele já instruiu os advogados a transferir o controle para o Maurício. Marina pegou o casaco. Pela primeira vez desde que o contrato começara, sabia exatamente o que queria. Marina correu até o centro e entrou na Rocha Construções sem parar na recepção. Clarice apontou para a sala de reuniões. Ele está lá dentro, com o Maurício e os advogados. Marina abriu a porta. Rafael estava de pé numa das pontas de uma longa mesa. Maurício, sentado do outro lado, sorria com a satisfação de um homem que acreditava ter finalmente vencido. Marina? Rafael a encarou. O que você está fazendo aqui? Impedindo você de cometer o erro mais caro da sua vida. Maurício se recostou na cadeira. Isso vai ser interessante. Marina o ignorou. Onde estão os papéis de transferência? Rafael se aproximou. Marina, isso não é responsabilidade sua. Virou responsabilidade minha quando meu marido decidiu entregar a empresa dele sem falar comigo. Maurício riu. Seu marido? Achei que o casamento fosse só contratual. Marina se virou para ele. Era. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Maurício se alargou. Eu sabia. Nosso casamento começou como um acordo. Marina continuou. Eu me casei com o Rafael porque minha família precisava desesperadamente de dinheiro. Ele se casou comigo porque precisava desesperadamente satisfazer a condição do avô. Marina, Rafael sussurrou. Ela tirou o acordo de cancelamento da bolsa. Mas em algum lugar entre o cartório, os quartos de hospital, os jantares em família, a lição de casa, as reuniões sobre moradia, as discussões e todos os momentos comuns que ninguém planejou, o acordo parou de explicar por que a gente continuava juntos. Ela colocou os papéis sobre a mesa. Eu assinei o cancelamento. Rafael pareceu arrasado. Então Marina rasgou sua cópia ao meio. O sorriso de Maurício sumiu. Não estou terminando o casamento, ela disse. Estou terminando o motivo pelo qual ele começou. Rafael mal conseguia falar. Marina? Eu te amo. As palavras eram assustadoras e libertadoras ao mesmo tempo. Eu te amo porque você tratou a Bianca como família antes de qualquer um exigir isso. Eu te amo porque respeitou minha mãe. Eu te amo porque, quando finalmente descobri que eu tinha algo relevante a dizer, você não levou o crédito por ter me dado uma voz. Você só me lembrou que eu já tinha uma. Os olhos de Rafael se encheram. Você não precisa entregar a Rocha Construções para provar nada. Eu já assinei. Henrique pigarreou. Felizmente, a transferência não foi concluída. Maurício se levantou, furioso. O testamento exigia um casamento legítimo. Henrique assentiu. Ele exigia que o Rafael se casasse e mantivesse um compromisso familiar genuíno. O acordo financeiro particular original complicava as coisas. O que aconteceu desde então muda consideravelmente a situação. Maurício olhou ao redor da sala, percebendo que sua vitória escapava por entre os dedos. Marina segurou a mão de Rafael. Dessa vez, estou escolhendo você sem compensação nenhuma. Rafael apertou a mão dela com força. E eu estou escolhendo você sem herança nenhuma. Ótimo, Marina disse. Agora para de sair doando empresas por aí. Ele riu, chorando.
Depois a abraçou. Não havia mais plateia que importasse, nenhuma cláusula a cumprir, nenhuma atuação a manter. Alguns meses depois, Marina e Rafael trocaram votos de novo, numa pequena cerimônia nos arredores do rio. Bianca espalhou pétalas de flor com muito mais entusiasmo do que pontaria. Célia chorou na primeira fila. Helena chorou ao lado dela, fingindo ter algo no olho. Juliana lembrou a todos que havia previsto o final inteiro, embora ninguém se lembrasse disso. Marina continuou trabalhando como consultora comunitária. Fez cursos à noite e, com o tempo, ajudou a criar uma divisão dentro da Rocha Construções, voltada para a habitação popular, pensada de acordo com as necessidades reais das famílias trabalhadoras. Bianca finalmente parou de perguntar por que adultos casados moravam em casas separadas. Marina, Bianca, Célia e Rafael se mudaram para uma única casa. Não uma mansão enorme, mas um lugar aconchegante, com quartos suficientes para a privacidade de cada um quintal para Bianca e uma cozinha onde Rafael continuava colocando a louça no lugar errado da máquina. Anos depois, Marina às vezes pensava naquela manhã em que Rafael a parou num corredor e fez uma pergunta que não deveria fazer sentido nenhum. A essa altura, o dinheiro que uma vez parecera grande o bastante para resolver todos os problemas havia se tornado quase irrelevante na história. A saúde de Célia se estabilizou, Bianca cresceu e se tornou uma jovem confiante. Marina conquistou qualificações que um dia acreditara pertencerem a pessoas de outros bairros, de outras vidas. Rafael permaneceu à frente da Rocha Construções, mas a empresa mudou junto com eles. Os projetos habitacionais passaram a incluir salas de creche, espaços comunitários, acessibilidade e serviços sugeridos pelos próprios moradores, em vez de decididos inteiramente em salas de diretoria. Certa tarde, Marina encontrou o desenho antigo de Bianca emoldurado no escritório de Rafael. O papel estava desbotado, a casa era torta, as pessoas tinham cabeças grandes demais e braços desiguais. "Você ainda guarda isso?" Marina perguntou. Rafael se fez de ofendido. "Isso é historicamente importante. Parece que você tem 3 dedos." Eu ainda não tinha alcançado minha forma final. Marina riu. Então observou o desenho com mais atenção. Uma mulher, uma criança, um homem. 3 pessoas de mãos dadas, muito antes de qualquer um deles entender no que aquele desenho se transformaria. Marina uma vez acreditara que a vida melhorava quando a pessoa finalmente ficava segura o suficiente para deixar de ter medo. Envelhecer lhe ensinou algo diferente. Segurança raramente chegava primeiro. As decisões mais importantes vinham enquanto ainda restava algum medo. Ela tivera medo quando aceitou a proposta de Rafael, porque a pobreza havia estreitado suas escolhas. Depois, quando finalmente tinha dinheiro, descobriu outro medo escondido por baixo. O medo de ser amada e depois abandonada. Por anos, ela sobrevivera sendo cautelosa. A cautela pagava as contas. A cautela protegia Bianca. A cautela mantinha pessoas pouco confiáveis à distância. Havia dignidade nisso. Mas também havia um ponto em que a cautela parava de proteger e começava a aprisionar. Isso era a parte que ninguém explicava quando falava casualmente sobre coragem. Coragem não era confiar em todo mundo. Marina nunca ensinaria isso a Bianca. Algumas pessoas mentiam. Algumas promessas falhavam. Algumas oportunidades eram mesmo armadilhas. Experiência importava, perguntas importavam e limites importavam. Mas sabedoria também significava reconhecer quando as evidências haviam mudado. Rafael havia entrado na vida dela por motivos egoístas. Marina havia entrado na dele por motivos práticos. Nenhum dos dois começos era nobre o bastante para impressionar ninguém. O que importava era o que escolheram depois. Rafael poderia ter tratado Marina como funcionária de seu arranjo particular. Em vez disso, respeitou as decisões dela. Marina poderia ter aceitado o conforto e permanecido emocionalmente distante. Em vez disso, permitiu-se crescer. Os dois cometeram erros, recuaram quando ficaram com medo, se entenderam mal, disseram coisas tarde demais. O amor não apagou essas falhas. Ele sobreviveu porque, no fim, os dois se dispuseram a dizer a verdade.
Conforme Marina envelhecia, essa se tornou a lição que ela mais valorizava. Uma vida com significado raramente era construída a partir de começos perfeitos. Famílias se formavam depois de decepções. Carreiras começavam depois de anos fazendo outra coisa. Amizades se recuperavam depois de mal-entendidos. Pessoas descobriam talentos muito tempo depois de decidir que não tinham nenhum. O passado explicava uma pessoa, mas não precisava terminar a história por ela. Marina também aprendeu que dignidade não tinha nada a ver com renda. Ela possuía dignidade, limpando escritórios antes do amanhecer, tanto quanto possuía depois, sentada em reuniões de planejamento. O dinheiro mudou suas opções. A educação mudou suas oportunidades. Nenhum dos dois criou o valor dela. Rafael precisara aprender a lição oposta. A riqueza podia comprar liberdade para muitos problemas, mas não podia comprar a certeza de que outra pessoa permaneceria por amor. Os dois se conheceram em lados opostos do privilégio e descobriram a mesma verdade por caminhos diferentes. O que as pessoas lembravam no fim raramente era o tamanho da conta bancária, do escritório, da herança ou da casa. Elas lembravam quem sentou ao lado delas nos corredores de hospital, quem escutou quando tinham medo, quem as incentivou a se tornar maiores do que as circunstâncias da vida haviam determinado, quem permaneceu depois que já não havia mais nada a ganhar. Marina olhou o desenho antigo mais uma vez e entendeu por que Rafael o havia guardado. Muito antes de o casamento deles se tornar real, uma criança já havia desenhado a versão mais simples daquilo que os dois adultos procuravam. Não riqueza, não resgate, não perfeição. Apenas um lugar onde ninguém precisasse enfrentar a vida sozinho.